Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Graça e paz, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo de número 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Porque nelas é consumada a ira de Deus. Senhor, abençoa a nossa vida. Derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, para que possamos crer, sim, Senhor, crer nas suas palavras. Enche o nosso espírito, abasteça o nosso ser e derrama sobre nós a tua grande bênção, a tua grande misericórdia. Que nós possamos crer nas suas palavras e colocar a nossa vida dentro delas, de uma forma como se ela fosse formar a nossa realidade, a nossa vida, o nosso ser e todas as nossas práticas. Conduza-nos, ó Deus. Conduza-nos para que possamos louvar e glorificar o teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é um livro recheado de imagens que apresentam o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é conhecido por nós desde a revelação de Deus lá no livro do Gênesis. Deus criou a humanidade. E ele criou a humanidade com a capacidade de ser a sua imagem e a sua semelhança. O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Porém, esse ser humano pecou contra Deus. E quando ele pecou contra Deus, Deus derramou sobre esse ser humano a sua ira. Porém, essa ira, ela tem sido misturada com a misericórdia. Em Jesus, nós temos a encarnação do Verbo. Jesus, ele é a encarnação de Deus. Ele é o Deus homem, o Deus que se tornou carne. E se Jesus não tivesse vindo ao mundo, tivesse se encarnado, a nossa salvação não seria possível, porque Jesus faz a ligação entre o Pai e a criação. Como Deus, ele conversa com o Pai e leva o perdão do Pai para a criação. E como homem, ele dialoga com o Pai para que a salvação do ser humano seja completa. Porém, Cristo sobe aos céus e dá uma missão para o seu povo, a fim de que o seu povo pudesse resgatar os eleitos de Deus. Enquanto isso, o Evangelho de Jesus é pregado na humanidade até o dia da vinda de Jesus. Muitas coisas acontecem quando o Evangelho é pregado. As pessoas são salvas, mas o juízo de Deus também é liberado com o Evangelho. Porque existe uma aceitação do Evangelho e existe uma rejeição do Evangelho. Diante da aceitação do Evangelho, Deus derrama a graça e a misericórdia. Diante da rejeição do Evangelho, Deus derrama a ira e o juízo dele.
Então o livro do Apocalipse está contando essa história. No final dessa história, Cristo retorna e estabelece um reino eterno sobre o mundo. Mundo esse que ele redimiu com seu sangue. Cristo, ele vem ao mundo para salvar o mundo e tornar o rei do mundo. Conquistar o reino perdido pelo primeiro casal, Adão e Eva. Ok? Então essas figuras, estes símbolos que aparecem no livro do Apocalipse, é a forma que o apóstolo João usou para contar estes juízos de Deus, essa misericórdia de Deus e esses planos de Deus. Aqui no capítulo 15, João vê um grande e admirável sinal. 2 adjetivos, né? Ele vê uma coisa grandiosa e, além de ser grandiosa, é admirável demais. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Deus, ele vem derramando ira sobre a humanidade desde o Gênesis. Deus vem derramando ira, derramando juízo. Porém, agora, Deus vai derramar os últimos juízos e as últimas pragas sobre a sua criação. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Observa que, lá no Antigo Testamento, Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse por dentro do mar. Ou seja, eles atravessaram o mar com pés enxutos. E quando eles chegaram do outro lado do mar, eles cantaram o cântico de Moisés, dizendo: o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou do cativeiro, o Senhor fez com que nós passássemos dentro do mar. No livro do Apocalipse, Deus, ao invés de abrir o mar, ele congela o mar. Esse mar de vidro, esse mar congelado, e nós passando sobre o mar congelado, é a representação da vitória do Cordeiro na vida dos eleitos. Todas as vezes que você vê a expressão pisar, passar sobre, no livro do Apocalipse, o apóstolo João está falando da vitória do povo de Deus, da vitória do Cordeiro de Deus. Quando ele põe o pé sobre o monte, quando ele põe o pé sobre as águas, ele está pisando, ou seja, ele está vencendo todos aqueles que se opõem ao plano dele. Ok? E lá no livro de Êxodo, cantavam-se o cântico de Moisés. Aqui no livro do Apocalipse, canta-se o cântico de Moisés misturado com o cântico do Cordeiro. João está dizendo assim: olha, vocês que estão aí, tendo que lidar com o número da besta,
tendo que lidar com a marca da besta, tendo que lidar com o nome da besta, calma, vocês que manteram o coração em Cristo serão salvos e passarão por esse mar de vidro. Passarão por essa grande tribulação, por essa grande dificuldade, por essa grande necessidade que há sobre vocês. E esse texto também fala conosco. Nós que estivermos aqui vivos, passando pelo período da grande tribulação, nós vamos passar por cima do mar de vidro, ou seja, nós vamos vencer todos aqueles que se opõem ao plano de Deus. Na história do cristianismo, né, os cristãos, eles sempre foram vistos como coitadinhos. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Eles falam assim, coitado dos crentes, né? Os crentes não podem fazer nada, não, os crentes é tão assim, né? Triste, tá? E quando surgiu a teologia da prosperidade, eles tentaram tirar do crente esses rótulos de coitado, de pobre, de inferior, com uma teologia errada, uma teologia equivocada, dizendo que os cristãos eles vão prosperar, eles vão ser ricos. Ou seja, eles constroem um sistema para dizer que a gente é coitado. Um sistema econômico, um sistema de carreira, um sistema de fama, né, etc. E aí eles pegam esse mesmo sistema e falam, os crentes vão ter tudo isso, eles vão deixar de ser os coitados. No livro do Apocalipse, é uma outra temática. O livro do Apocalipse mostra que nós estamos jogando no time dos vencedores. Nós vamos vencer todos os inimigos de Cristo, junto com Cristo. Nós vamos vencer todos os inimigos do Evangelho porque cremos no Evangelho. Então a imagem do Novo Testamento, a imagem do livro do Apocalipse sobre nós, não é a imagem daqueles que perderam, é a imagem daqueles que venceram. E ainda que os sistemas do mundo queiram tirar a nossa própria vida, e cheguem a tirar a nossa própria vida, como era no caso do primeiro século, os crentes estavam morrendo pela fé, o fato deles crerem no Senhor e manterem a santidade, manterem a fé no nome de Cristo, faria com que eles se tornassem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando João abre essa porção, dizendo, há um grande, e olha aqui, e admirável sinal, ele está mostrando a grandeza da nossa salvação, a grandeza da conquista de Cristo e também a grandeza do juízo de Deus. E depois disto olhei, versículo 5, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo o sempre. Então o apóstolo ele constrói essa imagem, né? A imagem do tabernáculo de Deus sendo derramada dos céus para a terra, descendo dos céus para a terra. E quem sai desse tabernáculo são 7 anjos de Deus, né? Na literatura apocalíptica, a presença de anjos para mostrar os atos de Deus sobre a humanidade é muito comum. O livro do Apocalipse de João não é o primeiro livro apocalíptico escrito. Na época do apóstolo haviam vários apocalipses, várias literaturas apocalípticas que falavam sobre final da era, sobre o fim dos tempos, sobre uma mensagem acerca do bem e do mal. E esses livros eles eram recheados da figura angelical. Vários anjos aparecem nas literaturas apocalípticas. No livro de João não é diferente. Então ele vê anjos
esses anjos estão anunciando o juízo de Deus sobre a terra, e eles vão derramar sobre a humanidade que não crê no Senhor as 7 grandes pragas. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Esse juízo de Deus, ele já apareceu quando a gente falou sobre as trombetas e quando a gente falou sobre os selos, né? Esses 3 conjuntos de 7 selos, 7 trombetas, e 7 taças, elas já apareceram no livro. O juízo de Deus sendo derramado através das 7 trombetas, o juízo de Deus sendo derramado através dos 7 selos, e agora o juízo de Deus sendo derramado através das 7 taças. Isso não significa que vai haver um tempo terrível, depois outro tempo terrível, depois outro tempo terrível. Não. Esse tempo terrível do juízo de Deus é o período da grande tribulação. Então por que João fala de selo, taça e trombeta? Por que ele usa 777? É porque ele quer que o ouvinte do Apocalipse tenha essa ideia guardada na mente. Por isso que ele repete várias vezes, para que essa ideia do juízo de Deus seja impregnada na mente do ouvinte. E cada vez que ele mostra um flagelo, ele traz um detalhe desse flagelo que ele ainda não havia anunciado. Ok? Então a primeira taça que é derramada sobre a terra, vai fazer com que a humanidade tenha os seus corpos possuídos de enfermidades. Ou seja, Deus é o juiz de todas as coisas e ele tem o poder sobre a sua criação e ele fez o corpo do homem e ele tem poder para danificar o corpo do homem, para fazer com que o corpo do homem surja inúmeros tipos de enfermidade. Todas as vezes que você ver uma pessoa doente, todas as vezes que você estiver doente, você tem que entender assim, isso é juízos de Deus. Juízos de Deus por causa da pecaminosidade humana. Não é para você chegar para a pessoa que está doente e falar: olha, você é alvo do juízo de Deus, se arrependa dos seus pecados. Não, muito pelo contrário. Você vai mostrar para a pessoa que existe um Deus que cura, que ele é misericordioso, que ele é maravilhoso e que ele assiste as pessoas. Mas agora, falando um papo sério, toda enfermidade é fruto da pecaminosidade do homem. Se o homem não tivesse pecado, ele não adoeceria e Deus, em hipótese alguma, derramaria enfermidades sobre a humanidade. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Toda alma vivente. Aqui tem 2 formas de entender essa praga. A primeira pode ser, de fato, a morte da vida marítima. Deus punindo os peixes, okay, que vivem no mar. E Deus pode fazer isso quando Ele quiser. E Ele há de fazer, porque quando o ser humano pecou, debaixo dele estava toda a criação. O homem peca e a criação peca junto. O homem entra em queda e
toda a criação entra em queda junto. Mas quando Cristo redime, ele redime a criação e o homem cujo qual Deus criou. Ele é o segundo Adão, ok? Porque ele redime a criação. Então essa taça pode ser de fato a morte dos seres marítimos, mas pode ser um símbolo daqueles que estão se opondo ao reino de Deus. Lembra que eu falei mar? Mar é um símbolo daqueles que negam a salvação. Terra é um símbolo daqueles que herdam a salvação. Sempre no livro do Apocalipse vai haver esse contraste entre terra-mar. Terra-mar. Terra representando o povo de Deus, mar representando a opressão do povo de Deus, os opressores do povo de Deus. Então esse aqui pode ser, simbolicamente falando, a juízo sobre os ímpios, ok? A taça derramada sobre o mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Ou seja, é como se fosse a repetição, né? Na verdade, a extensão da segunda taça. E vi outro anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Então, na medida que Deus vai derramando juízo, derramando taças, os anjos que estão trazendo o juízo de Deus começam a glorificá-lo por ele trazer o juízo. A humanidade, quando ela está diante da ira de Deus, quando ela está diante dos juízos de Deus, ela tem o hábito de blasfemar contra Deus. Quando Deus derrama o juízo, ela blasfema contra Deus. Ela fala: por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor não presta, o Senhor não deveria fazer isso com a gente. Os anjos de Deus, quando Deus está derramando as suas taças, ou seja, eles cumprindo os mandamentos de Deus de derramar as taças, eles estabelecem louvor e adoração àquele que vive para sempre. Porque eles sabem que se Deus está mandando um juízo, é porque o juízo é devido. Deus, em hipótese alguma, vai trazer um juízo indevido sobre a humanidade, sobre a sua criação. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Olha só, o anjo está dizendo assim: olha, muito bem, Deus, você é o cara, você arrasou. O Senhor está punindo essas pessoas, mas antes do Senhor punir essas pessoas derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Os homens de Deus que morreram pelo Evangelho, eles serão vingados do sangue que foi derramado do Evangelho. O sangue daqueles que pregaram, o sangue daqueles que anunciaram. Então o leitor do Apocalipse está pensando assim: então esse império romano, esse maldito império romano, que nos persegue, que tira a nossa vida, Deus não vai deixar passar batido. Deus vai puni-los de uma maneira grandiosa. E a palavra-chave para a gente entender isso aqui é o seguinte: porque disto, ou seja, da ira de Deus, os ímpios são merecedores. Disto são merecedores. E vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então os anjos de Deus estão derramando as taças sobre a criação. E na medida que as taças vão sendo derramadas,
Os anjos adoram a Deus. E agora um anjo derrama uma taça sobre o sol. E o sol começa a queimar a pele dos homens. Começa a queimar a pele dos homens. A gente já viveu momentos onde o sol estava extremamente ardente, abrasador. Imagina um sol tão quente, mas tão quente, tão perto de nós, que é capaz de queimar a nossa pele. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vamos lá. É um contraste. Os anjos estão glorificando a Deus, derramando taças. Os anjos não estão dizendo assim, ó Deus, por que você está fazendo isso, Senhor? Poupe-os. Não. Os anjos estão glorificando a Deus, glórias ao teu nome, eles são merecedores disso. Quando eles estão diante do juízo, ao invés de se colocar diante do Senhor de joelhos, levantar as mãos e falar, Senhor, tenha misericórdia de nós, estamos arrependidos dos nossos pecados, o homem começa a blasfemar de Deus. Existem correntes teológicas que dizem o seguinte, que nesse tempo o evangelho será removido da terra. Ok? Não haverá pregação do evangelho. Outras linhas escatológicas vão dizer que Jesus vai ter arrebatado a igreja não vai estar aqui quando essas taças forem derramadas sobre os homens. Por isso que não há arrependimento. Ok? Isso são linhas teológicas, tá? O texto não diz o porquê que estes homens não se arrependem. O texto só mostra para nós que nesse período serão queimados, morrerão, e mesmo diante das úlceras no corpo, diante do queimar do corpo, eles não vão se arrepender. E ao contrário de arrependimento, eles vão levar diante de Deus blasfêmia. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Aqui ele vai falar o seguinte, esse quinto anjo, ele derrama a taça da ira de Deus sobre o trono da besta. Okay? Há linhas de estudos que mostram que essa última semana do profeta Daniel, o profeta Daniel, ele falou sobre as 70 semanas. Na 69ª semana, Jesus nasceu, veio ao mundo. E o que acontece? Ele ressuscitou e subiu aos céus. Então, uma corrente vai dizer assim, ó, a 70ª semana é a semana final do escatom de Deus. E ela é dividida em duas etapas. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de pura perseguição. Pura dor. Então, esse texto da taça sendo derramada no trono da besta é uma possível referência ao fim da primeira parte da grande tribulação, onde havia falsa paz, e início do grande conflito que a besta trará sobre o mundo. Okay? A grande tribulação é um período de 7 anos. 3 anos e meio de pura falsa paz e 3 anos e meio de perseguição da besta. Então é como se o trono da besta agora fosse revelado. Porque o trono da besta, o governo da besta, aqui é o governo do anticristo. O governo do anticristo ele estava oculto. Era uma falsa paz que a humanidade estava vivendo. Mas agora a humanidade começa a viver o
o pior período da sua história, porque esse anticristo, ele vai receber a ira no trono e ele vai governar com ódio, com rancor. E mesmo diante disso, os homens mordendo a língua de dor, ao invés de se render diante de Deus, de se curvar diante de Deus, de se arrepender diante de Deus, eles vão blasfemar diante de Deus e não vão se arrepender das coisas que fazem. Ou seja, não vão se arrepender das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o sexto anjo, ao derramar a sua taça sobre o Eufrates, é como se fosse assim, olha, agora a gente vai dar oportunidade para vocês fazerem a aliança contra o povo de Deus. E aí 3 personagens aparecem. De novo, o dragão, lá do capítulo 13, o dragão do capítulo 12, 13, a besta do capítulo 13 e a outra besta do capítulo 13. Ou seja, o diabo, o anticristo, o falso profeta. Vão lançar esses espíritos enganadores que vai seduzir os governos da terra, a fim de que os governos da terra venham pelejar na grande batalha do Deus Todo-Poderoso. É um grande conflito, uma grande guerra que vai acontecer às portas da vinda do Filho do Homem. Ok? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse lugar, gente, ele existe. Ele realmente existe. É o Vale de Meguido. Então, teologicamente, haverá um conflito final nesse vale, ok? Onde os servos do dragão vão se degladiar contra os servos do cordeiro, ok? Então o livro do Apocalipse fala para nós o lugar onde ele vai se congregar os exércitos do inimigo, os exércitos do dragão. E aqui nós estamos falando de exércitos de homens influenciados por demônios. Esses espíritos malignos que convencem os governos do mundo a lutar essa guerra, esse grande conflito, eles são influenciados por espíritos demoníacos. Pastor, isso tem alguma coisa a ver com esse conflito que tem aí no Irã, entre Irã e Israel, esses conflitos que estão acontecendo no mundo? Sim e não. Sim, porque todo conflito que existe é uma espécie de foio do conflito final. É uma espécie de antecipação do conflito final. Sim, toda guerra que acontece, todo conflito que acontece, seja ele em Israel, fora de Israel, é um anúncio do conflito final do Filho de Deus com o dragão e os seus vassalos, os seus adeptos. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito.
E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. O que Deus está dizendo aqui? Olha, agora eu vou julgar a Babilônia. Eu vou arruinar a Babilônia, eu vou destruir a Babilônia. Babilônia é esse sistema que oprime o povo de Deus, que oprime e que atrapalha e que frustra os planos de Deus sendo realizados no meio do povo de Deus. E toda língua, e toda ilha, na verdade, fugiu. E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, mais uma vez, a gente vê o juízo de Deus sendo derramado sobre a humanidade. E a humanidade, ao invés de se render, ao invés de confessar, ao invés de pedir perdão e súplica diante do Cordeiro, ela blasfema diante de Deus. Ela blasfema diante de Deus. Então, João está contando essa história através dessas imagens de anjos derramando 7 taças sobre a humanidade para mostrar que o ser humano ele precisa render-se diante de Deus e dar a Deus a glória devida. Mas mesmo diante de grandes sinais, mesmo diante de grandes juízos, a resposta humana é blasfêmia contra Deus. Entenda isso, olha só. O ímpio, ele não vai crer em Deus em hipótese alguma. Às vezes você fala assim, pensa assim, nossa, mas se Deus tivesse feito um milagre a mais, se Deus tivesse falado algo a mais, se eu tivesse pregado um pouco mais, aí você coloca um monte de possibilidades para a salvação dos reprovados. A resposta de Deus é o seguinte, mesmo diante de tanta aflição, de tanto juízo, a resposta do ímpio é blasfêmia diante de Deus. Então que você fique com essa palavra. No próximo encontro, nós vamos para o Apocalipse capítulo 17, e aí nós vamos trabalhar com minúcias sobre essa Babilônia e essa grande prostituta, né, que está sentada sobre uma besta. E quais são os símbolos que tem no capítulo 17. Um beijo no seu coração e até a próxima.